Para o programa Variedades, nós estamos recebendo nesse dia especial a presença do nosso pároco, o Padre Cristiano Quatrim, que está aqui a nosso convite para falarmos um pouco desse feriado religioso, esse dia 2 de novembro, né, dia de finados, dia em que os cristãos, né, celebram aí o Dia dos Mortos, como é conhecido também no México, o Dia de Finados, Dias dos Fiéis Defuntos, também são várias denominações. E a gente vai falar um pouquinho com relação a isso, e especialmente, é claro, com relação a como vai ser feita atividades aqui em Tupã-Siretã também. Primeiro quero agradecer ao Padre Cristiano, que nesse dia especial atendeu o nosso convite, né? Ele que está com várias atividades, né? A gente está gravando essa matéria porque nesse momento ele está também envolvido numa atividade no cemitério municipal aqui em Tupã-Siretã e terá atividades durante o dia. Convidamos o nosso pároco para ele falar, então, em nome da Igreja Católica, sobre esse feriado, que é um feriado religioso e que para o país todo, para a gente refletir um pouco sobre o Dia dos Mortos. Padre Cristiano, satisfação de rever o amigo. Como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Miguel? Bom dia. Saudação a todos os nossos ouvintes que nos acompanham. Nesse dia de feriado, um feriado um tanto diferente de outros, nós podemos dizer, porque o feriado de Finados é um feriado também de uma reflexão, né? Nos leva a um dia de refletir sobre a vida, sobre a nossa caminhada, sobre como nós estamos conduzindo também as nossas escolhas, nós podemos assim dizer. E no dia de hoje, claro, Finados, a igreja, em vez de propor então um santo para venerar, ela convida os cristãos para comemorar, rezar pelas almas dos fiéis já falecidos. E a instituição desse dia especial no ano, para lembrar espiritualmente os falecidos, ou seja, as almas, deve-se uma iniciativa dos monges beneditinos no ano 1000. Então já faz um bom tempo, né? E claro que demorou um tempo até deixar um dia para rezar especialmente para os fiéis defuntos. E geralmente no início foi celebrado na tarde do 1º de novembro, que era o dia de todos os santos. Então, fazendo essa relação, a vocação de todo cristão é a vocação à santidade, é um caminho, né? Então se fazia essa relação, rezar pelos defuntos no final do dia de todos os santos. E a partir de então, se começou então a rezar no dia 2 e ficou estipulado como o dia de Finados. Então o dia onde as pessoas vão muito ao cemitério, a gente já vê nos últimos dias, né, muitas pessoas indo lá limpar os túmulos, cuidar, né? E eu acho que é um gesto bonito, de carinho, de respeito por aqueles que partiram e que nós amamos, que não estão mais junto de nós, mas que nós na oração lembramos e rezamos. Bem, apesar, mesmo pessoas que nesse instante, digamos assim, não têm um parente tão próximo já falecido, podem e devem até rezar nesse dia, porque não é especificamente para um familiar, e sim para todas as pessoas falecidas, os cristãos falecidos. Exatamente, né? Nesse dia se reza, muitos pedem a intenção, claro, né? E acho que é certo que peçam, claro. Mas também se reza por todos aqueles que ninguém lembra. Porque existem muitos que estão no cemitério e que nunca são lembrados. Então, nesse dia, a igreja reza por todos. E por isso, hoje, então, estamos realizando a missa na frente do cemitério, onde as pessoas vêm aqui, fazem a sua oração e, além da missa, depois fazem a visita aos túmulos. E é interessante, o dia de Finados, quando a gente vai no cemitério, a gente vê tantas pessoas passando, caminhando entre os túmulos, muita, às vezes uma serenidade, né? Porque as pessoas realmente vão ali e lembram que a nossa vida, a nossa caminhada aqui nesse mundo é um tempo. E por isso nós somos convidados a fazer bem, a viver bem cada dia. Um dia todos nós vamos experimentar esta realidade da morte. Então que nós possamos hoje, nesse dia, refletir também sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida e também rezar muito por aqueles que já estão junto de Deus. Só pela fé nós podemos crer. Se nós temos fé, nós temos essa certeza da vida eterna e definitiva junto de Deus. E São Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele nos alerta: não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes triste como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus levará com Jesus os que nele morreram. Esta exortação de São Paulo é dirigida hoje também a nós. O dia dos finados, portanto, não é um dia de tristeza e de lágrimas,
como é para aqueles que não têm fé. Mas é o dia de saudosa recordação. É o dia onde nós buscamos o conforto pela fé, que nos garante que nosso relacionamento com as almas dos finados não está interrompido pela morte, mas é sempre vivo e atuante pela oração que fizemos por aqueles que partiram. Estudo o livro onde traz a reflexão de cada dia, ele nos coloca sobre esta exortação de São Paulo e nos reforça aquilo que nós buscamos sempre, que o dia de finados não é aquele dia de chorar, de tristeza. Claro que a gente sente mais porque a gente reza por aqueles que partiram, mas é um dia de saudosa esperança, ou seja, nós olhar para aquelas realidades e lembrar as coisas boas, como sempre falo nas missas, de modo especial quando é 7º dia ou de algum falecido. Quando nós rezamos por aqueles que faleceram, não é rezar no desespero, mas é rezar na certeza de uma vida nova, uma vida definitiva junto de Deus. E por isso que São Paulo nos convida a caminhar e olhar na dimensão da esperança. Por isso a doutrina relativa aos finados põe em admirável luz a harmonia entre a justiça e a bondade de Deus, de tal modo que também os corações mais frios não resistem hoje a um saudoso pensamento de piedade religiosa de rezar pelos fiéis falecidos. E a gente vê muitos, às vezes, que até nem tem tanta caminhada e prática, né? Mas que nesse dia tiram um momento para rezar pelos falecidos. Eu acho que isso é o que nos coloca nessa profunda intimidade de reflexão, mas, acima de tudo, proximidade com Deus, também da nossa caminhada e da nossa vida. Perfeito. Bem, nós teremos hoje à tarde também uma missa, né? À tardinha? Sim, também temos a matriz. Hoje é quarta-feira, né? Às 18h15. Todas as quartas temos a missa e, por ser dia de finados, vamos manter essa missa às 18h15 na Igreja Matriz. Quem não conseguiu ir pela manhã tem esta oportunidade também no final da tarde, rezar pelos seus falecidos. Sempre digo que é muito importante a intenção com que nós vamos rezar. Às vezes a gente quer muito que simplesmente escutar o nome, mas a gente não consegue ler de todos, né? Então que a gente vá com a intenção. E o padre, quando faz a oração, sempre lembra todas aquelas intenções que cada um traz no seu coração, no sentido de colocar o nosso coração no coração de Deus. Então faça a sua devoção no dia de hoje, tire o seu momento também de reflexão, visite o cemitério. É uma das obras de misericórdia, nesse ano santo da misericórdia, é visitar os mortos, ou seja, o cemitério, zelar por esse espaço, ter todo um cuidado. Às vezes a gente vê tantos túmulos tão atirados, né? Mas eu acho que a missão de cuidar não é daqueles que partiram, mas é nossa que aqui estamos. E claro que muitas vezes não tem familiares, mas a gente vê tantos gestos de solidariedade, de pessoas até que limpam os túmulos daqueles que não tem mais ninguém por eles. E eu acho que é nesse sentido que nós podemos crescer enquanto cristãos, enquanto cidade de Tupaciretã, cuidando também desse espaço que é um espaço sagrado. O cemitério é um espaço sagrado de oração, de visita, onde se leva flores, se reza, se faz a nossa devoção por aqueles que partiram. Perfeito. Esse é o Padre Cristiano Quatrim, nosso pároco, que a nosso convite falou um pouco sobre o dia de finados, sua origem e um pouco de uma reflexão com relação à importância desse dia. Ele é tão importante a ponto de que a sociedade brasileira como um todo faz um feriado, é um feriado nacional nesse dia 2. Padre, novamente quero agradecer a sua gentileza, o senhor que está com bastantes atividades durante o dia, né? A gente fez essa matéria